Nós estamos essa semana, irmãos, essas 2 semanas, falando um pouco sobre o tema da presença de Deus como um tema importante para nós, um tema precioso para nós. Aqueles que estiveram aqui semana passada já ouviram alguma coisa sobre isso. Nós começamos falando sobre Adão e Eva como um ponto de partida para essa ideia do relacionamento com Deus que Deus planejou para que nós tivéssemos. Deus nos criou com um propósito, e um dos propósitos é que o amor dele pudesse ser revelado e fosse revelado a nós. E então Deus começa esse relacionamento conosco. E nós sabemos e vimos que aí o homem e a mulher acabam fazendo tudo errado, e nesse processo eles perdem a possibilidade de estarem na presença de Deus. Essa presença que nós falamos que é mais ainda do que saber apenas da onipresença de Deus, da onipotência de Deus e todos esses atributos de Deus. Mas é a presença que nós chamamos de presença manifesta, ou de a presença perceptiva, presença de um relacionamento mesmo, como nós temos com outras pessoas. Um dos exemplos que me veio à mente durante a semana pensando nisso, e até por uma certa experiência esse ano, é quando você, por exemplo, é fã de uma certa pessoa, pode ser um músico, por exemplo, uma banda, e você ouve muito esse pessoal, você gosta demais desse pessoal, não é? E você ouve a música, você se emociona com a música, você corre atrás da música, mas nada se compara no dia que você estiver na frente deles, eles tocando para você. É ou não é? Quem já teve essa experiência? Quase ninguém, então. Meu exemplo foi péssimo, quase ninguém teve a experiência, então esse exemplo não serve para nada. Ah, tá melhorando aqui. Nada é igual a você ver de fato a pessoa a qual você tem só referência mental, referência de foto, referência de informação, e estar presente com essa pessoa. Pode ser um grande pregador, você pode ouvi-lo muitas e muitas vezes, e aí você tem a oportunidade de estar com ele. Cara, eu li 4, 5 livros desse cara, mas nada do que eu li se compara a estar ouvindo ele aqui hoje. E estar na frente dele, e poder fazer perguntas para ele. É desse tipo de relacionamento que nós estamos falando, claro que guardar todas as proporções. Então, nosso Deus, ele vem trabalhando desde o início, desde depois da queda, para reconstruir esse relacionamento e a possibilidade até desse relacionamento. Porque uma vez separados de Deus, se Deus diz não é bom que o homem viva para sempre, agora que ele tem o conhecimento do bem e do mal, Deus tem que tomar uma decisão, mas Deus começa a trabalhar, vamos restaurar isso. E Deus começa então, você conhece a história do Antigo Testamento, ele vai chamando um povo, ele trabalha com Noé, ele trabalha com Abrão, depois ele trabalha com Abraão, que é a mesma pessoa, depois ele trabalha com outros patriarcas, e um povo vai se formando até que tudo culmine para a vida do seu filho, a vida do próprio Deus Emanuel encarnado, estando em nosso meio, para permitir que dali para frente aquela primeira intenção de Deus volte aos trilhos. E agora se torna possível de novo experimentar essa presença, a presença de Deus e caminhar com Deus. Nós vivemos nesse tempo hoje, irmãos, entre a possibilidade de ter esse contato com Deus, de conhecer a Deus e de conhecê-lo intimamente, né, de conhecê-lo mais profundamente, e o tempo em que Ele virá e nós o conheceremos plenamente. Amém? Essa é a nossa jornada nesse momento. Eu quero falar para vocês hoje sobre um coração que cultiva a presença de Deus. Quando você lê Salmo capítulo 27, versículo 4, nós vemos que Davi descobriu algo que hoje nos é revelado também, depois da vinda de Cristo, e Davi já meio que experimentava como um alvo, algo que no coração dele era muito precioso. Ele diz assim, no versículo 4 do Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor. Quantas coisas? Uma coisa. Quantas coisas nós pedimos ao Senhor? Uma coisa pedi ao Senhor. Uma. E essa uma coisa eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que é que Davi está dizendo aqui?
Primeira coisa, uma mente direcionada para um único alvo, um único objetivo de vida. Uma coisa eu peço ao Senhor. Essa uma coisa. E essa coisa que eu estou pedindo, eu não vou ficar sentado e não vou fazer nada a respeito. Eu vou buscá-la. Esse é o desejo da minha vida. Aqui há uma pista para você de como nós precisamos sair só daquilo que nós às vezes cantamos e falamos sobre Deus e dizemos que cremos. E entrar num processo onde nós nos envolvemos. A busca envolve sair do lugar, a busca envolve você fazer o que é necessário. Não é só esperar. É buscar. Uma coisa, buscar. Uma coisa, buscar. E isso continuamente. O desejo de Davi, algo que ele descobriu, que está proposto para nós hoje por causa do Espírito Santo, por causa de Cristo, é que eu possa morar na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é maravilhosa, porque a casa do Senhor tem jacuzzi, a casa do Senhor tem uma cozinha fantástica, a geladeira está cheia, a despensa está lotada, a casa é espaçosa, o jardim é bonito. Não, Davi não se preocupa com essas coisas, pelo menos não em primeira instância. O que ele se preocupa é o quê? Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Não é a beleza do jardim, não é a beleza da casa do Senhor, não é a beleza das coisas que o Senhor faz em nosso favor em primeiro lugar, mas é a beleza do Senhor. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, qual era a coisa mais valiosa e preciosa que eles tinham? A presença. Ainda que o jardim fosse maravilhoso, perfeito, ainda que eles não precisassem trabalhar como nós temos que trabalhar, ainda que não houvessem dores, é muita coisa boa num lugar só, não é? Mas havia uma coisa lá que era superior a todas essas coisas que Deus deu a eles, que era a presença do Senhor. E Davi, de uma forma positiva, dizendo do que ele quer, expressa aquilo que eu falei semana passada, que eu imagino que Adão e Eva sentiram quando saíram do jardim. A dor da separação deve ter sido esmagadora. Esmagadora, insuportável. Daquela que causa, o que nos dias de hoje nós dizemos, ansiedade, depressão, e em alguns casos vontade de morrer. Porque eu não tenho mais a presença de Deus. Eu não tenho mais perto de mim, com acesso fácil, aquele que me criou, que fez eu existir. Eu não tenho mais acesso ao mundo perfeito que Deus criou. Agora o acesso que eu tenho é ao mundo caído que eu criei, permiti ser criado, ajudei a causar essa confusão. É isso tudo que eu tenho, é só isso que eu tenho. E Davi diz ao contrário, já com uma visão profética, que a gente pode dizer, né, por enxergando o futuro, no coração dele, ele dizia, uma coisa pedi ao Senhor. O Senhor me deu reinado, eu era um porcaria de um pastorzinho no fim de mundo, o Senhor me fez conhecido, os caras escrevem música sobre mim. Olha Davi, não é? Esse era Davi. Tem música sobre mim. Eu sou músico. Só de ser músico já é uma grande coisa, né? Assim, já Davi fica cheio. Sou rei. Trouxe paz a Israel. Tenho planos de construir o primeiro templo de habitação de Deus. Mas ele diz, uma coisa eu peço. E essa eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é aos domingos, só num grupo pequeno, uma devocional que acontece de vez em quando, tem dia que a gente esquece, né? Todos os dias, a minha vida, eu não posso, ele vai falar depois mais para frente, estou dando spoiler aqui, né? Mas eu não posso viver sem a tua presença. Não dá, eu não quero. E é isso que nós dizemos hoje. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos uma vida similar à de Davi.
Mas algumas coisas às vezes podem nos atrapalhar, ou até nos impedir de desfrutar dessa presença disponível para nós. Quero ler com você rapidamente uma história que está em 1 Samuel. Quem sabe para a gente ter duas referências, dois exemplos. Um já dei a pista de quem é, o outro vocês vão conhecer neste momento. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos dessa história toda, para vocês terem um pouco mais de contexto, tá bom? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 3 diz: Certo dia Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Então Samuel dizendo a Saul, primeiro rei de Israel: Assim diz o Senhor dos exércitos: Resolvi acertar contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Versículo 10. Então o Senhor disse a Samuel, Samuel volta a ter uma palavra de Deus: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Versículo 17. Samuel respondeu: Embora com seus próprios olhos você se considerasse insignificante, Saul, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim. O Senhor ungiu rei sobre seu povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: Vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag vivo, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, de seu Deus, em Gigal. Aqui a ênfase dramática é minha. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou a obediência à voz dele? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e perseguir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pesado, hein? Pesado. Saul tem uma trajetória muito interessante. Pode ver que o próprio texto, Samuel meio que elogia ele, dizendo: você era uma pessoa humilde. Você não tinha uma visão muito grandiosa de si mesmo. E ainda assim Deus o escolheu rei. Mas agora que você é rei, me parece que você está preferindo tomar decisões com a sua própria cabeça. Embora o Senhor te dê comandos claros para você, você está pensando melhor que Deus. Conhece alguma história similar a essa, que nós já falamos aqui hoje? Chega um momento na vida que algumas vezes nós começamos a querer tomar o lugar de Deus nas decisões. E nós dizemos: eu sei o que é bom e eu sei o que é mal. Aqui nós podemos comparar, para efeito de aprendizado, a vida de Saul e a vida de Davi. Saul começou seu reinado com grande zelo, não há dúvida disso. Um grande rei, de grande estatura, um cara boa pinta, cheio do poder de Deus, profetizava quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, poderoso em seus feitos por causa da mão de Deus sobre ele. Mas a sua desobediência repetida o afastou gradualmente da presença de Deus. Observe essas palavras. Não é uma ruptura de imediato, não é uma coisa e acabou. A desobediência repetida, não dar ouvidos e atenção ao que Deus vem te falando repetidamente, e vai devagarinho, gradualmente. E eu gosto de dizer o seguinte: na verdade, o texto sempre diz assim, né? O afastou gradualmente da presença de Deus. É quase como se Deus fosse uma árvore plantada. Então não é a árvore que sai de perto de você, é você que com a sua obediência, e eu, cada vez nós vamos
dando uma voltinha, a árvore aqui, ó. Vai dando uma voltinha, vai dando uma voltinha, vai dando... Quando você percebe, você talvez não enxergue mais a árvore. Você fala, cadê Deus? E Deus não fala comigo mais. Eu não sinto mais a presença. É o vocabulário que a gente usa. Eu estou frio. E nós achamos que aconteceu do nada. Saul começou bem, terminou mal. Eu gosto de um ditado, não sei se é um ditado, mas uma frase que eu coloquei dessa forma: mais importante do que como você começa é como você termina. Eu vou falar disso depois, mas não importa muito o estágio da sua vida hoje. Nunca importa. O que importa é daqui para frente. Não importa se no passado foi bem ou mal. Saul foi muito bem, mas terminou muito mal. Outros terminaram muito capengas. Me diz um cara aí que vocês acham que começa capenga. Se eu lendo a história, se você não soubesse o final, você fala assim, não vai dar nada esse aqui, não vai dar nada. Hã? Todo mundo lembra do tal do Pedro. Não dá, esse cara aqui, Jesus falou que ele vai ser, né, um dos líderes da igreja e tal. Pedro, vem cá, Pedro, vem ali e tal. O cara nega Jesus, discute com Jesus. Não, Jesus, você não sabe o que está falando, Jesus, bobagem, falar que eu vou, né? E olha quem Pedro se tornou. É importante que você entenda isso. Não é de onde você veio, não é o que aconteceu, é o hoje e daqui para frente. Samuel 15 nos diz que Saul tentou justificar as suas ações ao invés de se arrepender. Esse é o ponto. Quando o Senhor vem a nós temos que ter um coração quebrantado. Deus quer de nós obediência, em primeiro lugar. O texto diz que, de forma bem pesada aqui, né, que a desobediência, ela está ligada, olha, à rebeldia. Nós sabemos que houve com a rebeldia, desde lá do Éden, pecado tão grave quanto a feitiçaria, ou persistir no erro é tão grave quanto adorar ídolos. Em outras palavras, irmãos, palavras simples para hoje, é uma bobagem que nós fazemos enorme ao escolhermos esse caminho. O caminho do fazer sem obedecer não leva a uma intimidade com Deus e afasta a presença de Deus da nossa vida. Paulo disse isso de uma outra forma em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu seja o cara na minha aparência espiritual, se eu não tiver amor, eu não sou nada. E quando ele fala de amor, ele está falando dessa relação de amor com Deus. Por que Deus não pode aceitar a desobediência? Eu creio, em última instância, é que a desobediência é um sinal de que nós não confiamos em Deus de fato. Vocês concordam comigo? Nós não confiamos em seu caráter, em seus planos de bondade. Desobediência, na verdade, acaba sendo um sintoma de uma causa, de uma arrogância, de um orgulho. Mais ainda, a desobediência é um sinal de que nós não estamos encontrando prazer na caminhada e na companhia do Senhor. Porque nós escolhemos uma outra forma de viver e uma outra forma de responder à vida, desalinhada com Ele. Significa, quando nós desobedecemos, que algo ganhou ou está ganhando a nossa atenção. Algo ganhou ou está ganhando o nosso coração. É triste isso, mas é verdade, ou não é? E Deus sabe que essas coisas nos impedem de conhecê-lo mais intimamente. Para nos conhecer, para conhecê-lo mais intimamente, ou seja, alcançar o objetivo pelo qual Ele nos criou. Por isso que talvez Ele traga, então, por isso que Ele traz a sua lei, a sua recomendação. Porque Ele deseja que você perceba o seu coração. E ao perceber o seu coração, se volte para Ele. Foi a desobediência que tirou a humanidade do jardim. Ela é um sintoma, a causa verdadeira para a desobediência é não ver Deus da forma como Davi aprendeu a ver o Senhor. Uma coisa eu quero e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Não é casa, gente, é presença. Eu posso estar, porque Deus está na sua, você supõe, né? A casa de Deus. Então quem mora lá? Deus. Então eu não quero a casa, eu
quero Deus. Às vezes a gente quer a casa. Mas Deus está chamando a gente para querer a Ele. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero sentar no sofá e ver, no mínimo, Deus transitando ali, assim, né? Eu estou na casa dEle. Olha Ele ali. É esse tipo de relação com Deus. É um contraste enorme entre Saul e Davi nesse sentido. Sabe, quando Davi errou, e Davi errou em muitas coisas. Talvez dá para dizer que Davi errou mais que Saul. Vocês concordam comigo, olhando a história, num certo sentido? Saul foi específico e ele... Isso é impressionante para a gente pensar. Talvez, pontualmente, se botar o currículo... Graças a Deus, não é baseado em currículo as coisas, né? Com Deus. Porque o currículo de Davi, eu acho que, se olhar bem, é pior do que o de Saul. Mas Saul, quando foi confrontado, começou a dar desculpinha para Deus. Sabe como é que é? É o fulano, é o ciclano, é o governo, é o irmão, é o pastor, é o presbítero, é a economia, não é? É o meu direito, é o que eu estou sentindo. Eu não sinto assim, eu não acho assim, vou morrer assim. Gabriela, né? É isso que acontece. É isso que aconteceu com Saul. Olha o que Davi diz no Salmo 51:11, um salmo que reflete a sua condição de coração, a sua situação após aquele caso famoso de Batseba. Um caso terrível, um caso de adultério, um caso de cobiça, caso de desvio, um caso de assassinato. Quando ele é contestado pelo profeta Natan, ele responde com humildade e arrependimento. Davi não começa a falar assim, mas o senhor viu como ela é bonita? Você viu como ele é homem é ruim com ela? O senhor se lembra que eu sou o rei? Davi se prostra em humildade. O versículo 11 diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Davi tinha como algo caríssimo, vital para ele, a presença de Deus. Davi não buscava apenas o perdão, mas Davi buscava a restauração da presença em sua vida. É mais do que apenas ser perdoado por Deus. Ele queria a companhia de Deus. Eu quero Deus comigo. Isso mostra que para Davi, a companhia de Deus era mais importante do que o seu reinado, ou a sua reputação, que é o oposto que nós vimos com Saul. Para Saul, ele queria manter a sua posição de rei. Não foi assim? Samuel não disse a Saul que ele tinha perdido o trono, que outro iria vir? Que um homem que ouve a Deus, que deseja obedecer a Deus, faria ao receber essa mensagem de um profeta? Pelo WhatsApp do profeta, né? Samuel, Saul, você pisou na bola. Por causa disso, o Senhor está levantando outro rei. Saul, o homem de coração contrito e quebrantado, sim, Senhor. Se o Senhor deseja outro rei, estou aqui para servi-lo. Onde ele está? Vou jogar uma lança nele, vai ser hoje. Entende essa diferença? Davi não está preocupado, Senhor. Não é sobre ser o rei, não é sobre esse reinado, não é sobre a minha reputação. A gente vê a história de Davi, cenas específicas onde ele não estava preocupado realmente com a sua reputação, mas ele queria a presença de Deus. Quando eu olho para as escrituras mais à frente, eu vejo a cruz e a ressurreição como obras que nós precisamos trazer para nós hoje, como ambas como sendo extremamente valiosas. Porque a cruz traz sobre nós o perdão, certo? Nos limpa e nos coloca em uma condição de proximidade com Deus, mas a ressurreição é a obra de Deus que nos coloca de volta numa nova vida, onde a presença dele é possível. Sem a ressurreição não há nova vida. Sem a ressurreição, Cristo não vai aos céus para enviar o seu Espírito, como ele prometeu, e portanto nós não temos a presença. Nós seríamos felizes seres humanos perdoados. Só isso. Mas esse não era o plano de Deus, desde o início. O plano de Deus desde o início era
que nós fôssemos lugar de presença e habitação de Deus. Por isso o seu Espírito vem sobre nós. John Wimber diz que o Espírito Santo, ele não habita em um coração que resiste à correção. E essa submissão à correção é essencial para a presença de Deus permanecer conosco. Não como você perdendo o seu espírito, claro, mas como você experimentando a presença. É uma questão de percepção e de experiência. Não é uma questão de realidade ou não. É de desfrute. O exemplo que eu dei semana passada, para quem estava aqui, foi o exemplo da casa. É como se você tivesse recebido de Deus a casa, mas você nunca aprendeu a usar os outros ambientes da casa. Você conhece ainda o Senhor só ali na sala de estar, um pouco mais informal. Ele vem, fica 1 hora, 2, vai embora. Não é uma companhia, uma experiência, um desfrute do Senhor mais plenamente. Nós estamos vendo aqui que o coração de Davi e a forma como ele respondeu ao Senhor quando ele errava, e na sua vida, uma busca por Deus e um coração pronto ao arrependimento. Arrependimento fala de voltar atrás, no sentido de tomar o caminho que tinha sido abandonado, fala de mudança, fala de conversão, fala de rever conceitos, fala de permitir que Deus molde a nossa maneira de pensar e de viver. Davi tinha um coração quebrantado e Saul tinha um coração resistente ao que Deus estava falando. Uma outra coisa que eu mencionei sobre essa situação é que o arrependimento, a falta de arrependimento, ela sinaliza em nossos corações, na nossa vida, ela indica muitas vezes uma condição de orgulho em nós. Nós somos resistentes ao que Deus quer fazer. Nós temos dificuldade de nos quebrantar, de sermos sensíveis ao que Deus está falando. E nós acabamos falando daquilo que está ao redor, das circunstâncias, do passado, das responsabilidades de outros. Mas esquecemos que o chamado que nós temos, quando o Senhor nos chama, é para nós fazermos como Maria e nos lançarmos aos seus pés. Qual é o exemplo melhor disso tudo que o exemplo de Maria aos pés de Jesus? Que escolheu a boa parte. O que diz o texto? E essa não será tirada. E essa não será tirada. Eu me lembro aqui da canção que a gente canta, né? E eu entrego tudo a ti, né? Te dou meu coração. É isso que é um caminho. A presença de Deus, ela não pode coexistir com o orgulho ou com a rebelião, mas ela encontra lugar em corações humildes, em corações arrependidos. Eu ouço muito de líderes que me inspiram, eles falando muito dessa condição quase de desespero, onde eu realmente estou desesperado para que Deus tome a minha vida. É quando já os meus argumentos, a minha própria maneira de ver a vida, de entender as coisas, já não estão mais resolvendo, e eu estou desesperado. E eu falo, Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Ou o Senhor toma a minha vida, ou é meu fim. Sem você a vida não vale, Senhor. É o que Davi disse em outras palavras: não retire de mim a tua presença, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer comigo, mas não retire de mim a tua presença. Quando a presença do Senhor vem em nosso meio, ela nos atinge de formas diferentes, na verdade. Mas o que nós aprendemos com Davi, nós aprendemos com as Escrituras como um todo, nós aprendemos com os discípulos, nós aprendemos com os apóstolos, é que nós fomos chamados para experimentar a presença de Deus continuamente. Mas ao mesmo tempo é um chamado para que nós cultivemos a ideia, o conceito, a realidade da presença de Deus na nossa vida.
Eu escrevi assim para mim aqui, para lembrar disso, né? É sobre cultivar a realidade da presença, para que a presença seja uma realidade presente. Parece um joguinho de palavras, né? Mas faz sentido para você? Eu preciso aprender a cultivar a realidade, porque ela é uma realidade, ela é uma possibilidade, algo está disponível para mim, por um alto preço, inclusive. Cultivar a realidade, o fato da presença real, para que a presença seja uma realidade no meu presente, hoje, na minha vida. Nós temos esse desejo no nosso coração, porque Deus colocou esse desejo no nosso coração. Eu percebo que a gente precisa aprender cada vez mais a deixar o Espírito nos ensinar essas pequenas verdades, não é? Eclesiastes 3:11 diz que a eternidade foi colocada no coração do homem. Eternidade foi colocada no coração do homem. É o que os pregadores gostam de dizer, aquele vazio que falta, que parece que falta no nosso coração hoje, que só pode ser preenchido pela vida de Deus. A eternidade foi colocada no nosso coração. Todo ser humano, o crente e o não crente, tem em si esse anseio pela eternidade. Talvez ele não entenda, talvez ele não fale da mesma palavra, talvez ele busque nos lugares errados, da forma errada, mas é um anseio, uma insatisfação, algo que falta, que foi colocado por Deus. A eternidade foi colocada no coração do homem e da mulher. E o que é que João 17:3, se não me engano, diz? Que a vida eterna, a eternidade é conhecer ao Pai e ao Filho. Essa é a vida eterna, é conhecê-lo. E conhecimento de verdade, o conhecimento segundo as Escrituras, não é apenas saber, mas é experimentar. É andar com Ele para que nós possamos conhecê-lo. Vem à minha memória as conversas sobre o bom pastor e ouvir a voz do bom pastor. É aprender a discernir entre muitas vozes qual é a voz do bom pastor. E como é que você vai conhecer a voz do bom pastor? Como vocês acham que dá para conhecer? Ouvindo, testando a voz, né? Ouvindo e ouvindo até que nós ouçamos essa voz no meio de outros e falamos, o pastor está por aqui. Eu estou ouvindo. E intimidade. Conhecer é andar junto. Conhecer devagar. Conhecer dia após dia. Essa eternidade que está no nosso coração, essa busca pela eternidade, é a busca pelo próprio Senhor. Nós nascemos com esse anseio pela presença. É isso que está sendo restaurado na nossa vida hoje pelo Espírito Santo, e um dia será restaurado em plenitude. Hoje nós vemos em parte, mas um dia nós veremos face a face e completamente. Aí eu volto para Davi e digo, uma coisa eu busco habitar, conhecer, estar na casa de Deus, para conhecer a sua beleza e conhecê-lo pessoalmente. É um alvo para a minha vida e para a sua vida. Queria terminar só citando aqui um parágrafo de Bill Johnson sobre a experiência da presença. Quando nós estamos reunidos ou quando nós estamos com o Senhor, talvez o que a gente perceba nem sempre seja a mesma coisa. Ele diz assim, num momento, nos alegramos no louvor, de braços abertos, cabeças levantadas para o alto. No outro, estamos de cabeça baixada, não porque alguém disse que seria a reação correta, mas porque o temor do Senhor encheu o lugar. No momento, nossa boca está cheia de riso, verdadeiramente descobrimos a alegria da sua presença, conforme Salmo 16:11 diz. No outro, nos encontramos chorando, sem nenhuma razão aparente. Assim é a caminhada com Deus. Assim é a vida daquele que se entrega para hospedá-lo, para
ser habitação de Deus. Amém?